Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito boa tarde para você de rádio ligado na Portal Sudoeste 104,3. Um excelente almoço para você. Quinta-feira, 8 de agosto de 2024. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Lembrando que também você participa pelo nosso telefone, nosso WhatsApp 77-3444-1043. Neste telefone aí você pode, claro, colocar na sua agenda, trazer a sua reclamação, a sua denúncia, trazer aí, portanto, a sua reivindicação. Acompanha também ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br e também através aí do nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, tem a apresentação do Luiz Brito, do Emanuel Fernandes e do Luciano. Fala, Emanuel, boa tarde para você. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Luciano, boa tarde a você, amigo ouvinte, muito obrigado pelo carinho da audiência. Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Emanuel Fernandes, boa tarde a todos os ouvintes aí do nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. De acordo com informações do Instituto Clima Tempo, Livramento de Nossa Senhora, Brumado e boa parte da região sudoeste da Bahia registra, portanto, nesta quinta-feira, dia de sol com algumas nuvens e, claro, períodos aí de nublado também. À noite aí, céu com poucas nuvens, temperatura mínima de 18, mínima e a máxima de 24 graus, né? Mínima de 18, máxima de 24 graus e sem possibilidade para chuvas. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Bom, então vamos apenas somente começando o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, desde já agradecendo você que está nos acompanhando. Emanuel, a gente traz na nossa primeira pauta hoje, você e Luciano também, a gente estava ontem conversando aí com o Guilherme Bonfim. E a nossa primeira pauta de hoje fala justamente sobre o pedido dele aí da Embasa, né? Anunciando licitação de nova auditora para abastecimento das comunidades rurais lá em Brumado, né? Correto. Muito bem, gente, atendendo aí a uma solicitação aí de Guilherme Bonfim, a Embasa, Empresa Baiana de Águas e Saneamento, publicou no Diário Oficial do Estado o aviso de licitação para implantação da adutora de água tratada, portanto, RAD, né? Escalavrado, que se conectará à estação de tratamento de água ETA 3, na localidade de Lagoa Funda, em Brumado. Essa nova adutora será fundamental para a expansão da rede de abastecimento de água, beneficiando diretamente as comunidades de Ariri, Correias, Itaquaraí, Lagoa do Arroz, Cachoeira, Lagoa Funda, Jacaré e Lagoa de Dentro, que há muito tempo, portanto, enfrenta dificuldades no acesso de água tratada. Guilherme Bonfim, que há tempos vinha dialogando com as autoridades competentes para atender a essa demanda, destacou que a licitação da obra marcou avanço importante para a melhoria da qualidade de vida nas zonas rurais de Brumado, promovendo o desenvolvimento e garantindo um recurso essencial para essas comunidades. Ele até já tinha adiantado, portanto, esse trabalho que estava sendo feito lá na zona rural de Brumado. É entrevista aí com você, né, Luciano? Isso aí, Luiz, ontem ele trouxe aí essa demanda, né? E os moradores sempre tinham um sofrimento ali na época da escassez de água, o gado morrendo, muita gente aí desistindo de plantar. Então a chegada dessa adutora aí vai beneficiar muito e muito forte aí os moradores da zona rural. Tá certo. Muito bem, vamos dando sequência aqui, mantendo você muito bem informado. 12h07. Justiça determina retirada imediata de vídeo com propaganda eleitoral em Rio de Contas. Em Rio de Contas, na Chapada Diamantina, o Partido Social Democrático, PSD, apresentou uma representação por propaganda eleitoral antecipada contra Ilzinete Pires Correia da Silva, João Antônio Azevedo Farias, José de Aquino Pinheiro e Rafael Ícaro Ferreira dos Santos. O partido alega, em síntese, que os representados promoveram propaganda eleitoral antecipada em evento denominado Churrasco do Amigo Gilmar, durante o qual o terceiro e quarto representados teriam subido ao palco e promovido campanha eleitoral para o primeiro e o segundo representado. Em parecer, o Ministério Público Eleitoral
manifestou-se pelo deferimento da liminar. Em decisão publicada na quarta-feira 7 e obtida pelo site Achei Sudoeste, o juiz Pedro Gardilho Filho, de Proença Rosa Ávila, da 101ª Zona Eleitoral, seguiu a decisão do MPE e deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar a retirada imediata da divulgação dos vídeos juntados à inicial, sob pena de multa no valor de R$5.000 por dia de descumprimento. Abre aspas. O primeiro pressuposto encontra-se presente nos autos, já que, aparentemente, houve pedido explícito de votos para o primeiro e segundo representados em período não autorizado. Já o periculum in mora também é evidente, já que a continuidade da divulgação de suposta propaganda eleitoral antecipada pode desequilibrar o pleito eleitoral, fecha aspas, justificou aí, portanto, o MPE. Agora são 12h08, meio-dia e 8. Olha, a PM apreende carga irregular de cigarro avaliada em R$2 milhões aqui na cidade de Brumado, hein? Durante a realização de abordagens na madrugada desta quarta-feira, dia 7, na BR-030, zona rural, próximo ao município de Brumado, uma guarnição do Tático Ostensivo Rodoviário UTO da Companhia Independente de Polícia Rodoviária, a segunda CIPRV, flagrou aí o transporte irregular de caixas de cigarro de origem estrangeira, avaliada em R$2 milhões. Os policiais militares deram ordem de parada ao motorista do caminhão para verificar o compartimento de carga. Em meio aos objetos de mudança, havia 660 caixas, cada uma com 500 carteiras, conhecida aí como maços, num total de 330 mil carteiras de cigarro. Ao ser questionado sobre a carga, o motorista, que estava acompanhado de outro homem, afirmou que não presenciou o momento em que o material foi colocado no caminhão. Ele contou ainda que saiu de Curitiba, no Paraná, e tinha como destino o final aí, o estado de Sergipe. A guarnição deu voz de prisão ao motorista, ao carona, e encaminhou os delitos, a carga e também o motorista e o passageiro para a cidade de Vitória da Conquista, onde o material foi aí devidamente contabilizado, apresentado na Delegacia da Receita Federal. E os homens, é claro, também encaminhados aí à Polícia Federal. Muito bem, agora 12h11, meio-dia 11, ainda sobre apreensão de drogas, Traficante é preso com 58 quilos de cocaína em veículo na cidade de Jequié. Policiais rodoviários federais interceptaram um veículo com 58 quilos de cocaína no quilômetro 646 da BR-330 em Jequié, na manhã de terça-feira 6. O condutor, um homem de 33 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Por volta das 9 horas, a equipe abordou o veículo Kia Sorento de cor preta. Ao questionar o motorista sobre a origem do veículo e o destino de viagem, o homem apresentou nervosismo e divergências em seu depoimento. Diante da suspeita, os policiais realizaram uma busca minuciosa no veículo e localizaram diversos tabletes de cocaína escondidos em compartimentos ocultos no painel, nas portas e nas laterais do porta-malas. Ao todo foram apreendidos 58 tablets de cocaína pesando aproximadamente 58,5 kg, além de um tablet de skunk pesando 1,12 kg. O motorista confessou ter recebido R$10 mil para transportar a droga de Divinópolis, Minas Gerais, para João Pessoa, na Paraíba. Ele foi preso em flagrante, encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jequié, juntamente com o veículo e a droga. 12h12, vamos dando sequência aqui, mantendo você muito bem informado. 2 jacarés são encontrados mortos com ferimentos de arma de fogo, isto na cidade de Caculé. Na última quarta-feira, 31, 2 jacarés foram encontrados mortos, baleados, no entorno da Lagoa Manuel, em Caculé. Testemunhas dizem ter visto 2 homens a bordo de um carro modelo Palio disparando com uma espingarda dentro da lagoa. O ato configura crime ambiental. No âmbito municipal, a fauna de Caculé é protegida pela Lei Municipal número 01 de 2020, que estipula multa de R$500 a R$3 mil por indivíduo em casos de abuso, maus tratos ou mutilação de animais silvestres domésticos
ou domesticados, nativos ou exóticos. Os jacarés desempenham um papel ecológico crucial na lagoa, controlando a população de outros animais ao se alimentarem de presas menores, mais velhas ou debilitadas. Além disso, suas fezes fornecem nutrientes para peixes e outras espécies aquáticas, contribuindo para o equilíbrio do ecossistema. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou a retirada dos répteis e iniciou uma apuração dos fatos. Agora, Emanuel e Luiz, não é a primeira vez que a gente, observa aí informações de que jacarés são vistos ali naquela lagoa de Caculé e também jacarés mortos. Eu acho que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade de Caculé deveria fazer uma conscientização aí junto à população e mostrando, que da importância desses animais ali na lagoa, para contribuir com o meio ambiente, porque a gente vê sempre essa situação, animais morrendo, esses jacarés aí sempre encontrados mortos, às vezes também eles saem da lagoa, vão para as ruas, então tem que ter um trabalho de conscientização ambiental da própria administração aí da cidade de Caculé. Agora detalhe, eles foram encontrados mortos com ferimentos provenientes de arma de fogo. Geralmente quando as pessoas matam esses animais, matam para comer, Nesse caso aí mataram e deixaram simplesmente os animais lá, Aí tem aquela questão, será que estão oferecendo riscos para a população e tal? Não teria como também estar cercando esse ambiente aí, colocando alguma tela, alguma coisa de proteção, apesar que é aquela situação, Nada justifica matar o animal, Agora 12h13, meio-dia e 13. Olha só, acusada de lesão corporal, injúria e corrupção de menores é presa em Riacho de Santana. Na terça-feira, dia 6, uma equipe da 20ª Coordenadoria de Polícia do Interior, lotada em Riacho de Santana, cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor de uma jovem de 27 anos. O delegado da cidade representou pela prisão preventiva com base na garantia da ordem pública após a detida ter chamado a menor de 14 anos para gravar uma ação criminosa premeditada contra uma adolescente de 16. Segundo a polícia, ao chegar em uma residência onde se encontrava a vítima, a indiciada assegurou e pediu para a menor infratora jogar pimenta nos olhos dela. Em seguida, agrediu a vítima com socos, tapas no rosto, chutes e puxões de cabelo. Não satisfeita com a ajuda da menor, a mulher cortou o cabelo da vítima com uma tesoura e toda a ação criminosa foi compartilhada nas redes sociais. Diante da representação, o juiz Paulo Pantuza decretou a prisão preventiva da indiciada. Depois de presa, ela foi levada ao hospital municipal para realizar exames. Ela está custodiada na delegacia de Riacho de Santana à disposição da justiça. As informações são do Achei Sudoeste. Agora, que situação, hein, amigos? Uma de 27 anos, compactuado com 16 anos, não é isso? Aliás, que foi contra a de 16 anos, levando uma outra para fazer todo o registro e todo o requinte aí de crueldade, com a questão de até cortar o cabelo, dar socos, tapas, enfim. O mundo cão em que nós estamos vivendo. E gravou lamentável, gravou tudo isso daí, lamentavelmente. Mais um agravante. Mais um agravante. E isso circula nas redes sociais, despertam em outros também que têm a mentalidade, ou a índole dessa pessoa aí, a fazer a mesma coisa. Então, é algo que lamentamos, e esperamos que não podemos exigir todo o rigor da lei, porque a nossa legislação é branda, mas que seja aplicado aí o mais possível do rigor da nossa legislação, no caso, não somente nesse caso, mas em todos os outros casos onde as pessoas fazem atos premeditados e colocam as pessoas sendo expostas nas redes sociais. PM forma mais de 300 alunos pelo ProERD em Tremedal. Cerca de 300 estudantes da cidade de Tremedal participaram na última terça, dia 6, da solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência ProERD.
O evento, que aconteceu na quadra esportiva do município, contou com a presença de várias autoridades locais. Desta vez, foram contempladas as escolas municipais Exupério Silva, da Zona Urbana, e as escolas Leonel Pereira 2 e Santa Teresa 2, da Zona Rural. Na oportunidade, o capitão PM Ribeiro, coordenador do programa na 80ª Companhia Independente de Polícia Militar, destacou a importância da parceria para a concretização das ações, e o secretário municipal, Tomás, enfatizou a importância do programa para a formação de uma sociedade mais segura, responsável e consciente, além de representar um suporte na vida dos estudantes. O PROERD é uma parceria entre a PM, a escola e a comunidade, sendo um dos maiores programas de prevenção às drogas e à violência do governo. Tá aí, né? Que bacana, interessante. Não está muito longe aqui, portanto, o município de Tremedal fazendo, né, essa formação aí de mais de 300 alunos, portanto, aí pelo PROERD, né, essa iniciativa bacana aí, envolvendo aí, portanto, Polícia Militar, sociedade, governo e a comunidade também, né? Muito bem, 12h30. PM prende homem por tráfico de drogas em Cândido Sales. O fato ocorreu na tarde da terça-feira 6. Policiais militares do pelotão de emprego tático operacional Petro prenderam um homem por tráfico de drogas no município de Cândido Sales. A guarnição realizava patrulhamento pelo bairro Célio Alves, quando foi informada por populares que um homem estava comercializando substâncias ilícitas. De imediato, os policiais deslocaram até o local indicado. No local, os militares encontraram um homem com as características descritas pelos populares em posse de uma sacola com substâncias análogas à maconha. O homem foi conduzido com material para a delegacia de Cândido Sales, onde foi lavrado o flagrante. Agora são 12h30, 12h30. Olha, a PRF prende motorista embriagado e inabilitado em Ceabra. Na noite desta segunda-feira, 5, por volta das 18h30, durante uma operação de fiscalização no quilômetro 415 da BR-242 em Ceabra, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo Fiat Idea de cor vermelha e flagrou o condutor com sinais de embriaguez. Submetido ao teste do bafômetro, né, o famoso etilômetro, o resultado foi positivo, indicando aí um teor alcoólico de 0,62 miligramas litro no ar alveolar. Além disso, os policiais constataram aí que o motorista não possuía a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. O homem foi preso em flagrante pelos crimes de dirigir sob influência de álcool e dirigir veículo automotor sem habilitação, ambos com risco de vida. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as medidas cabíveis. As infrações de trânsito resultam aí em multas que somam mais de R$3.000 e na suspensão do direito de dirigir. Eu acho que deveria ser mais, viu? Deveria ser uns R$10.000 aí de multa. Também acho, viu, Luciano? Muito bem colocado por você aí, Emanuel, não sei qual é o pensamento dele ali, mas por incrível que pareça, por mais que as leis de trânsito quanto ao alcoolismo estejam cada vez mais rígidas e mais duras, mas infelizmente as pessoas insistem em desobedecer. Então, assim, já que está cobrando 3.000, 2.000 por alcoolemia ao volante, ou que seja 4.000, enfim, ninguém sabe qual é o tipo do agravante, e que sempre tem multiplicado, não é? Pode multiplicar ali e tal. Enfim, dependendo da situação, se é grave, gravíssimo e por aí vai. Mas, infelizmente, eu acho que tá pouco. Esse negócio de, vamos colocar aí, não aceitar praticamente zero de álcool no volante e também colocar essas multas aí, parece que tá pouco. Eu acho que 20.000 aí ainda estaria barato, porque o pessoal, infelizmente, para quem tem dinheiro, parece que não tá nem aí com nada. Não, eu tenho grana mesmo e tal, pronto, acabou, paga a multa, não sei o que ocorre depois, acho que deve ter suspensão também de direito de dirigir, entre outras coisas, faz curso de reciclagem e tal, mas volta pro volante de novo para poder causar mais acidentes. Detalhe, quando se lasca sozinho, Deus me perdoa, tá tudo certo. Mas quando ele leva o inocente, aí eu vou te falar um negócio, aí é complicado, viu? E Luiz, quando, graças a Deus, nessa situação, a polícia rodoviária, né, ela apreendeu esse motorista, mas e quando esse motorista, ele mata uma família inteira, né, mata aí um profissional trabalhando na rodovia, então é lamentável. Imagine se no acidente morre ele, morre mais não sei quantas pessoas e tal, e depois vai descobrir que, nessa situação, é claro, já é descoberto praticamente no IML, né, que ele foi causador do acidente e estava com álcool sobre o corpo, depois do acidente causado. É uma situação complicada. Então, assim, eu acho que toda a dureza para esse tipo de crime, principalmente no trânsito, está sendo pouco. Eu acho que tá na hora de endurecer mais um pouquinho. Sim, senhor. Certeza.
Não, pode ficar à vontade. Próxima matéria. Eu comungo da forma de raciocínio dos senhores. Podem ter certeza que acho que quanto mais rigor na nossa legislação, melhor. Pena que ela não é bem assim que funciona, mas eu comungo aí da linha de raciocínio dos senhores. Jovem de 26 anos é preso com 5,1 kg de maconha em Feira de Santana. Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, PRF, na noite de segunda-feira 5, após ser flagrado transportando 5,1 kg de maconha em um ônibus interestadual. A apreensão ocorreu por volta das 18 horas, durante a abordagem no quilômetro 429 da BR-116. Os policiais rodoviários federais abordaram um ônibus que seguia do Paraná com destino a Arapiraca, Alagoas. Durante a fiscalização, os agentes encontraram 8 tabletes de maconha em uma mala. O responsável pela bagagem confessou ter sido contratado para transportar a droga até Alagoas e receberia 2.000 pelo serviço. O jovem foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A droga e o veículo foram apreendidos. Detalhe, né? 2.000 que não começa, não dá para poder pagar o advogado, né? Uma situação interessante também nesse assunto aí, Luiz e Emanuel, é que a gente parabeniza a Polícia Rodoviária Federal pelas atuações nas rodovias federais. A gente presencia sempre aqui na BR-116, na região de Vitória da Conquista, quase que toda semana tem apreensões de drogas. Então, se não fosse esse trabalho aí de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, em ações aí com apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, a gente teria mais drogas circulando hoje na Bahia e no Brasil. Bem relatado por você. Parabenizo você por essa colocação aí. Eu acho que a Polícia Rodoviária hoje, a Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, a própria Polícia Militar, a Polícia Civil, a apreensão de drogas hoje em todo o país, não só na Bahia, mas em todo o país, é realmente um negócio absurdo. Mas a gente precisa aqui comentar as ações da Polícia Rodoviária Federal e da Estadual do nosso estado, principalmente da Bahia, porque com a ajuda de cães farejadores e com outros meios de instrumentos de investigação, tem chegado a grandes quantidades de drogas. A gente vê aí apreensões absurdas e geralmente, viu, Luciano e Emanuel, às vezes o pessoal comenta mais quando tem aquela grande apreensão e tal, não sei o quê, mas se você for colocar de 5 em 5 quilos no ano, quanto não vai, hein? É o trabalho de formiguinha, né? Que vai fazendo, que vai dando prejuízo ao tráfico e vai realmente colocando pessoas nocivas à sociedade atrás das grades. Olha, a Operação Ouro Verde apreende 18 pássaros silvestres em Mutuípe. Uma operação realizada na última quarta-feira, dia 31, apreendeu 18 pássaros silvestres aninhalados, né, com suspeita de irregularidades no município de Mutuípe. Intitulada a Operação Ouro Verde, foi deflagrada pelo Ministério Público Estadual por meio da Promotoria de Justiça Regional Ambiental do Recôncavo Sul e contou com a participação da Polícia Ambiental e integrantes da ONG Grupo Jequitibá. Além das aves, a fiscalização apreendeu cerca de 78 anilhas dos estados da Bahia, São Paulo, Sergipe e Minas Gerais, algumas com sinais de adulteração. Também foram apreendidos materiais utilizados para fazer adulteração das anilhas e anilhamento irregular. Os criadores dos pássaros de um falsificador de anilhas foram autuados em flagrante e conduzidos à delegacia de polícia local, assim como os objetos e também os animais apreendidos. A Operação Ouro Verde foi deflagrada no dia 29 com o objetivo de coibir os diversos crimes contra a fauna e a flora silvestre. Naquela data, a equipe de campo da Promotoria de Justiça Regional identificou desmatamento em uma área de preservação permanente na localidade de Duas Barras do Fojo, zona rural de Mutuípe, e realizou a apreensão da madeira encontrada. Agora 12h44, meio-dia e 44. Inteligência artificial pode impactar 37 milhões de trabalhadores no Brasil, diz estudo. Um estudo inédito aí da Organização Mundial do Trabalho, a OIT, publicado na última semana, busca suprir a lacuna sobre o que pode acontecer com os trabalhadores latino-americanos devido aos possíveis impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho. Segundo a pesquisa, 37% dos postos de trabalho do Brasil estão expostos à inteligência artificial generativa, ou seja, isso pode significar mudanças relevantes na forma de trabalho. O percentual
o equivalente aí a 37 milhões de postos de trabalho, é um dos mais altos do país, né? Aliás, dos países, né? Analisados aí na América Latina e Caribe, atrás apenas da Costa Rica. Postos de trabalhos que podem ser substituídos estão incluídos nesse grupo. A produtividade, como o uso da inteligência artificial, tende aí a crescer e em uma parcela para o qual os efeitos da tecnologia ainda são incertos. No Brasil, o percentual de risco de automação é 2 vezes maior para mulheres do que para homens, conforme a pesquisa. Os brasileiros seguem o padrão dos países da região na diferença de gênero. As mulheres estão concentradas em setores como administração, finanças, seguros e funções no setor público, ou seja, mais vulneráveis às mudanças. No entanto, a parcela de pessoas que podem perder o trabalho para robôs automatizados é menor na América Latina e Caribe, em relação às regiões mais ricas do planeta, ficando entre 2% e 5%, a depender do país. No Brasil, é de 2%. 22% dos brasileiros estão em uma categoria que é definida como grande incerteza. O estudo aponta que a categoria é composta por profissões que, a depender do progresso da tecnologia, podem se aproximar mais do risco de automação ou de ganhos com a inteligência artificial. Agora, Luiz Manuel, tem duas vertentes aí nessa situação. Nós vamos aí perder realmente postos de trabalhos, isso já é uma realidade. Algumas empresas, principalmente essas empresas de delivery, essas empresas que atuam no telemarketing, já estão atuando bastante com a inteligência artificial. No entanto, algumas empresas, principalmente as pequenas empresas, aquelas que possuem poucos funcionários, vão se beneficiar, porque elas usam mais a inteligência artificial para vender na internet ou até mesmo para cativar mais clientes. Na realidade, a tecnologia, né, não só aqui falando da inteligência artificial, mas a tecnologia de forma geral, ela vai assim, de forma paulatina, causando desemprego. Isso aí não resta dúvida. Nós vamos ter aí uma quantidade de profissões que as pessoas vão ficar paradas, porque a tecnologia vai estar substituindo essas pessoas, lamentavelmente. E agora vem a inteligência artificial para dar aí o tiro de misericórdia na questão de pessoas desempregadas, ou seja, a tecnologia vai substituir, né, a força, a mão, o trabalho humano. Agora tem um fato. Cada vez mais aprofundando, né, essa questão também da inteligência artificial, enfim, tanta coisa que ao mesmo tempo preocupa e assombra, tem horas, né? Luiz, ainda dentro desse assunto, né, eu vou prolongar um pouco aqui porque é preocupante, mas assim, é algo que a gente tem que ter certeza. A inteligência artificial, ela nunca vai ser intelectual igual o ser humano. Tem toda essa questão ainda, muito bem colocada, né? Sempre tem alguma falha, né? O exemplo disso, por exemplo, a gente pode citar aqui como exemplo, Luciano e Emanuel, esse atendimento robótico que muitas empresas aderem hoje em dia, né? Você vê muitos sistemas de banco, né? Hoje em dia telefonia e tal, que ele é muito falho. Ainda não tem o atendimento completo como é quando você está realmente com atendimento humano. Eu não sei vocês, mas eu quando entro em contato com algum sistema desse aí robótico, seja ele da operadora, de telefonia, ou seja, do que for, qualquer outro tipo de banco e tal, eu já peço logo atendimento humano. Não tem não, o horário não está disponível, não, tudo bem, então eu retorno o atendimento no outro dia. Porque ele é muito falho. Passa raiva, estressa, né? Geralmente acontece, passar muito nervoso, porque fica lá do outro lado aquela voz robótica lá, né? E só mandando mensagem automática. Mandando mensagem, quando não tem a própria voz também, né? E aí você se irrita, é melhor que alguém esteja do outro lado para trocar ideia com você. Olha, a 4ª Companhia Independente de Polícia Militar assume responsabilidade pelo policiamento ostensivo de Rio do Pires e Botuporã. A 4ª Companhia Independente de Polícia Militar assumiu nesta quarta-feira 7 a responsabilidade pelo policiamento ostensivo dos municípios de Rio do Pires e Botuporã. Estes municípios pertenciam à área da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar de Livramento de Nossa Senhora. Na transição foi realizada a expensão das sedes do DPM, assinados termos de transferência de materiais bélicos e permanentes, além de ser mantido o contato com o prefeito de Botuporã.
A mudança decorre da reestruturação das áreas integradas de segurança pública, consoante a portaria número 151 de 14 de junho de 2024, exarada pelo secretário de Segurança Pública. Além desses 2 municípios, ainda está previsto a transição de mais 2 cidades a serem integradas na área de responsabilidade da 4ª Companhia. São elas Caturama e Érico Cardoso. As 2 também pertenciam à 46ª Companhia Independente de Polícia Militar. Os ajustes buscam alinhar os territórios de identidade existentes no estado da Bahia. A divisão que leva em consideração, a divisão, portanto, leva em consideração aspectos socioeconômicos para melhor ofertar os serviços públicos às comunidades. 12h52, nós vamos dando sequência aqui, mantendo você muito bem informado. Caminhão com frutas tomba e motorista fica ferido em Maracás. Um caminhão carregado de frutas, mais especificamente goiabas, tombou em uma rodovia estadual no distrito de Pé de Serra, próximo a Maracás, sudoeste da Bahia. O acidente aconteceu na quarta-feira, 7 pela manhã, sendo necessário interditar a rodovia. A informação é de que o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo enquanto trafegava pela BA-026, causando o tombamento e, consequentemente, espalhando a carga pela rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista ficou preso às ferragens e foi encaminhado através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ao Hospital Municipal Dr. Álvaro Bezerra, em Maracás. O trecho permanece interditado sem previsão de quando será liberado. Informações da vítima ainda não foram divulgadas. Provavelmente, a essas alturas, né, já deve ter liberado a via, né? Não é possível também, tem toda essa demora. Agora 12h51, nós vamos agora à cidade do Rio de Janeiro, viu? É a cidade aí das polêmicas referente às políticas, É governador apreendido, enfim. Mas agora o assunto é sobre a Agência Brasileira de Inteligência, hein? A ABIN. O Alexandre Ramagem nega espionagem ilegal na ABIN. O pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro e deputado federal Alexandre Ramagem negou ter ordenado monitoramentos ilegais a adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, ministros do STF e jornalistas em sua direção da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. A declaração foi feita na quarta-feira, dia 7, em sabatina realizada pela Folha e o UOL. Ramagem afirma que teve conhecimento do esquema conhecido como ABIN paralela através da imprensa. O deputado também criticou a investigação da Polícia Federal no caso, alegando que a instituição vazou informações de seu depoimento prestado em julho e acessou dados pessoais do seu computador. Sua gestão na ABIN foi de julho de 2019 a março de 2022. Abre aspas. O que a PF fez, né, faz hoje em dia é muito triste. Ela elege determinada pessoa como alvo e começa a querer destrinchar e inventar algumas coisas, fecha aspas, afirmou aí o candidato. Essa questão da ABIN aí, né, vai render muito ainda. Vai render muita coisa e a Polícia Federal, né, tá agindo, uns acham que tá agindo de forma arbitrária, outros dizem que está correto. Vamos ver no que isso vai dar, né? Vamos ver no que isso vai dar, nós vamos estar acompanhando e mantendo os nossos ouvintes muito bem informados. Agora, pasmem, né? É uma agência, né? Que é, ou seja, entre aspas, a agência que deveria estar protegendo o Brasil, né? Investigando aí algumas situações de terrorismo e tal, e aí você vê envolvendo escândalos como esses aí, então é preocupante. Bem lembrado. Deveria estar se preocupando com coisas bem maiores, como o terrorismo, por exemplo, né? Aí está investigando um jornalista, uma zoeira total, é coisa de Brasil mesmo. Bom, PM apreende 2 armas de fogo em Jequié. Por volta das 12 horas de quarta-feira, 7, policiais militares do 19º Batalhão receberam informações de que uma vítima de homicídio na madrugada no bairro Alto da Bela Vista possuía armas de fogo em sua residência. De posse das informações, as guarnições deslocaram até a residência, onde foram encontradas uma pistola calibre 9mm e uma pistola .40. Também foram apreendidos 3 aparelhos celulares. A proprietária da residência, a cônjuge da vítima e outro indivíduo ligado à informação, bem como os objetos apreendidos, foram apresentados na 9ª Corpim para adoção das medidas cabíveis. Aí a Polícia Civil vai investigar, né? A arma de fogo apreendida, o rapaz foi vítima e, portanto, de homicídio, né?
A vítima, né, foi, portanto, aí sofreu um homicídio e eu acredito que vai ter mais desdobramento aí nessa situação, hein? Com certeza. Muito bem, 12h56. Advogado é detido com aproximadamente R$500 mil em espécie dentro de mala. E esse fato aconteceu na Bahia. O advogado foi detido na quarta-feira 7 na BR-116 em Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Ele foi flagrado com aproximadamente R$500 mil em espécie guardados dentro de uma mala. Segundo informações apuradas pela TV Subaé, afiliada da Rede Bahia na região, o advogado foi identificado como Fausto Góes Leite Júnior. Ele é presidente do Partido Republicanos em Aracaju. Ele saiu do Rio de Janeiro com destino ao estado de Sergipe, onde mora, quando foi abordado. Agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam fiscalização na frente do posto quando deram ordem de parada e encontraram uma grande quantidade de dinheiro na bagagem do automóvel. Inicialmente, o homem alegou que o dinheiro era proveniente de honorários. Em seguida, falou que seria de um imóvel vendido. Ao perceber o nervosismo do motorista, que apresentou informações contraditórias, os agentes encaminharam o advogado para a delegacia da Polícia Federal, onde ele prestou depoimento e foi liberado em seguida. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de Sergipe, Daniel Alves Costa, informou que acionou a subseção de Feira de Santana para prestar assistência ao advogado sergipano. O advogado Daniel Ferreira Vitor, responsável pela defesa de Fausto, informou que a quantia encontrada era oriunda de honorários de um serviço que o cliente prestou como advogado. O valor exato da quantia só será definido após a contagem das cédulas em uma máquina. Olha, E nós temos mais reviravolta desse caso, viu? Tem? Vou trazer logo aqui, Passa antes aí. do Luciano e você continue aí com os nossos anunciantes e parceiros, né? Aliás, eu também vou estar trazendo os meus. O advogado sergipano Fausto Leite, que teve R$500 mil apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-116 em Feira de Santana, informou ao G1, né? Portanto, aí, informou ao G1 aí hoje, dia 8, no caso, né? Que está tomando providências para ter o dinheiro de volta e ressaltou que o transporte de dinheiro não é crime. As cédulas estão com a Polícia Federal. Abre aspas, disse ele, né? O transporte de dinheiro não é tipificado como crime, apenas uma infração administrativa. Não existe limite de valor. A Polícia Federal apreendeu o dinheiro e nos próximos dias comprovaremos a origem lícita e solicitaremos a devolução da importância, escreveu Fausto Leite, né? Então tá aí toda essa situação, viu? E o Fausto é corajoso, hein? Transportar esse tanto de dinheiro aí. Não, se o dinheiro for, tiver aí licitude, né? Se for licitude, de origem... ele pode transportar até mais. Não, mas eu tô dizendo, né? A questão não é de ser lícito ou ilícito. Eu digo assim, é muita coragem. O cara tá com uma mala com 500 mil reais, né? Do jeito que a bandidagem tá, né? Do jeito que a bandidagem está trafegando por aí. Alguém poderia ter visto ele com esse dinheiro, alguém passado a fita aí, e ele agora poderia estar morto e o dinheiro dele sumir, né? Então, eu acho que... O interessante é que hoje tem o Pix, né? Tem outras, no mundo em que as contas estão tão fáceis por aí, contas virtuais, contas com bancos físicos e por aí vai. Eu vou te falar um negócio, o cara andar com 500 mil. Vamos lá, né? A PRF informou que ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, o condutor forneceu justificativas vagas e contraditórias, como já disse o Emanuel, né? Ora afirmando que os valores eram provenientes da venda de um imóvel, ora alegando que se tratava de honorários advocatícios. Entretanto, Fausto Leite contestou a afirmação. Olha o que ele disse. Afirmei o tempo que se tratava de honorários. Não sei o porquê da ideia de um imóvel vendido. Isso é pura invenção. Fausto foi liberado pela Polícia Federal após prestar depoimento sobre o caso, o que continua, portanto, sendo investigado. E, enfim, tá aí todo esse desdobramento. Vamos aguardar, portanto, mais informações sobre esse caso aí, hein? Pai, mãe e filho morrem em acidente em trecho da BR-116 no município de Cândido Sales. 3 pessoas morreram após uma batida entre um carro e uma carreta. A ocorrência foi registrada na terça-feira na BR-116, no quilômetro 838, trecho de Cândido Sales. De acordo com a Via Bahia, esse acidente foi provocado por uma ultrapassagem indevida feita pelo condutor do carro, que colidiu de frente com um veículo maior. Os ocupantes morreram na hora. As vítimas foram identificadas como Joaquim Felipe Filho, Maria Silza Marinho e Felipe
e Felipe Mateus Marinho Leite. Não há detalhes sobre velório e sepultamento das vítimas. A rodovia ficou interditada e teve aproximadamente 7 quilômetros de congestionamento, portanto, aí durante a manhã, aí à noite da última terça-feira, dia 6. Nos dois casos, não há detalhes sobre os motoristas do caminhão e da carreta. Eu gostaria de comentar um pouquinho com o Emanuel e com o Luciano a respeito dessa matéria, porque quando se trata de BR, viu, Emanuel e Luciano, principalmente aí esse trecho da 116, só sabe o perigo que é realmente quem já trafegou por ela, né? Quem trafega principalmente num veículo menor, nos fundos ali de um caminhão ou mesmo de outro veículo, para poder ultrapassar, meu amigo, tem que ter paciência, tem que ter muita calma, porque o movimento dessas BRs aí, principalmente a 101 e a 116, não é o movimento das rodovias estaduais. É um movimento intenso, um fluxo muito intenso, e realmente, se a pessoa não ficar atenta, pode acabar se envolvendo aí em um acidente muito grave, né? Com certeza, toda a atenção, seja nas BRs, né? Ou qualquer outra rodovia, tem que ter atenção, principalmente nas BRs, né? Redobrar a atenção, principalmente no momento de fazer ultrapassagem. 13h12, 13h12. Brumado, vamos agora falar da SMTT. O que está acontecendo? A SMTT está ampliando o vídeo monitoramento para atender demanda da área azul. Em Brumado, parte da sinalização vertical já foi implantada para funcionamento da área azul. O espaço de estacionamento rotativo deveria estar funcionando desde o mês passado. Porém, a empresa responsável pela gestão da área ainda está fazendo adequações na sinalização no centro do centro comercial. Ao site Achei Sudoeste, o coordenador da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte, SMTT, Jansen Ricardo, informou que a empresa foi notificada para dar agilidade ao processo. Segundo apontou, uma das ações que fazem parte desse processo é a expansão do centro de monitoramento urbano da cidade. Abre aspas. Ampliando os olhos do ambiente público de fiscalização, vamos poder contribuir mais com a democratização do espaço público, fecha aspas, justificou. Com a ampliação, mais câmeras serão adquiridas pelo município para monitoramento urbano. A ideia, de acordo com o coordenador, é fiscalizar possíveis infrações de trânsito e irregularidades no sistema viário. Essa a matéria você encontra no site Achei Sudoeste. Aí, portanto, né, a implantação do vídeo monitoramento por parte da empresa que foi contratada lá, né? E a SMTT quer mais agilidade da empresa, porque ainda não está tudo ok e se faz necessário que eles tenham essa agilidade para que possam logo melhorar aí a questão do trânsito, né? Lá na cidade de Brumado, né? Essa questão de espaço de estacionamento rotativo, né? É muito importante. E falar nisso, né? Nós trazemos essa realidade aqui para Livramento, que está precisando muito também, né? De que o trânsito seja municipalizado, porque a coisa por aqui é meio complicada no que diz respeito ao trânsito. Agora, Emanuel, eu vou fazer aqui um comentário sobre este assunto aqui dessa matéria. É interessante o vídeo monitoramento numa cidade como Brumado. Brumado hoje está em ampla expansão, assim como o Livramento também crescendo muito em seu território e também na sua quantidade populacional. O monitoramento hoje ele contribui para prevenir acidentes, contribui para inclusive identificar criminosos. Agora, uma coisa é vídeo monitoramento, outra coisa é a SMTT querer camuflar, né, burlar o sistema hoje de trânsito em Brumado. No que eu tô falando? Hoje não se vê agente de trânsito nas ruas de Brumado. Pouquíssimas vezes quando tem um acidente ou em alguma situação ocasional. Mas os agentes hoje, todos foram direcionados a uma sala de monitoramento com ar-condicionado, aonde estão ali cobrindo o seu plantão e monitorando, ou seja, uma máquina de multa, né? Uma fábrica de multar.
Então não tem um agente de trânsito hoje, por exemplo, sexta-feira, que é o dia de maior pico aqui na cidade de Brumado, você deveria ter o quê? Agentes nas ruas, orientando a população a atravessar na faixa de pedestre, orientando o veículo de 4 rodas, o veículo de 2 rodas, estacionar em local adequado, fazendo aquela orientação, porque o agente não é só para multar, ele também é para educar. Então Brumado hoje, ele infelizmente não se encontra agente de trânsito nas ruas, apenas na sala de vídeo de monitoramento e multando, e isso irrita a população. É uma classe hoje que infelizmente a população às vezes se irrita em algumas situações porque a prefeitura municipal, a superintendência municipal de trânsito está provocando isso, né? Está deixando que a população se irrite com o agente de trânsito porque hoje ele só multa, né? É uma fábrica de multa. Mas irrita com razão, né? Vamos combinar, porque a quantidade de multa que o pessoal tem alegado estar recebendo em Brumado hoje é um negócio absurdo, né? Aliás, já tem tempo isso aí, né, na verdade, né? É um negócio complicado, inclusive liderando até mais que outras cidades, né? Vamos dizer assim, implantando câmeras de tudo quanto é lugar, implantando tudo quanto é o local, colocando um radar e o pessoal realmente tomando uma multa atrás da outra, né? Detalhe, quando acontece multa, nunca é um radar que está descalibrado, nunca tem nada incorreto, então é sempre o condutor que está incorreto, né? Ainda tem isso. Realmente tem esses detalhes aí que o Luciano citou aí, né? Que tira a paz de muitos condutores e tipo assim, alguém entrou em Brumado, ele sai com a multa. Já sai premiado. Sai. Várias pessoas, passei em Brumado, nunca levei uma multa, passei em Brumado, fui multado. Tipo assim, é tipo um carimbo. Você passou lá, vai ter um radar ali que vai te carimbar e você vai voltar para sua cidade todo chateado. Poxa, trafego em grandes centros e nunca fui multado, mas em Brumado você tem lá essa questão de sair carimbado com a multa e aí vai recorrer e tem aquela coiseira toda e é complicado. Tem gente que nem recorre, paga logo a multa e segue. Detalhe, eu vou logo falar aqui, viu, Luciano Emanuel, uma época eu tive lá, já tem um bom tempo também, eu tive fui de moto e acredite ou não, eu na motocicleta, eu não achei local para estacionar. Tá complicado. Mas o trânsito aqui na motocicleta, pagando a área azul é a zorra toda, imagine só. Tem condições, é complicado, viu? Aí a gente volta novamente à realidade para Livramento. Livramento sim precisa de municipalizar o trânsito, precisa realmente de ter todo esse cuidado aí, precisa também de uma sinalização melhor, porque a sinalização está precária. Isso não estou falando só de faixas de pedestre, estou falando de placas onde é proibido estacionar, onde não é. Tem muito local aí que está muito mal marcado e mal selecionado ali, mal sinalizado. Precisa também, e a gente precisa revolucionar muito, ele precisa evoluir muito, principalmente o trânsito em Livramento. A situação é complicada, né? Muito bem, Luiz e Luciano, são 13h18. Vocês lembram daquela médica que pegou a bebê em um hospital? Olha só, tem aqui uma matéria trazendo mais detalhes sobre essa questão. A médica, ela usou Salvador como porta de adoção ilegal antes de roubar o bebê. Vamos à matéria. Cláudia Soares Ferreira, médica conhecida por tentar sequestrar um recém-nascido em Minas Gerais, escolheu Salvador para tentar a sorte anteriormente. Antes do ato em um hospital na cidade de Uberlândia, ela tentou a adoção ilegal de uma criança e aí foi, no caso, ela foi o que apontou a Polícia Civil de Goiás. Segundo o delegado Anderson Pelágio, Cláudia desembarcou na capital baiana no primeiro semestre deste ano. Ela tentou captar algum recém-nascido de pessoas pobres, vulneráveis, que de alguma forma quisessem ali a realização da adoção ilegal, a famosa adoção à brasileira, fecha aspas, afirmou. De acordo com informações divulgadas pelo portal Metrópolis, você tem aí toda essa situação dessa médica. Como não teve sucesso no dia 23 de julho, a profissional sequestrou a bebê de um casal em Uberlândia. Por esse fato, ela foi indiciada por falsidade ideológica e tráfico de pessoas por ter acolhido mediante fraude, tá? E, portanto, ela já havia tentado outra vez, né? E não obteve sucesso.
Da segunda vez também não obteve sucesso e agora está indiciada por tráfico de pessoas ter acolhido mediante fraude. Agora 1h19, Luiz e Emanuel, eu tenho aqui um pedido aqui. Bom dia, gostaria que vocês falassem aí na Rádio Portal Sudoeste sobre um terreno baldio que tem colocado aí e trazido muitos transtornos aos moradores. Estão colocando fogo nesse terreno. Não posso nem lavar minhas roupas e deixar no varal que enche de fumaça. Está demais. Este terreno fica no bairro São Félix. Peço por gentileza que o dono tome suas providências. Trabalho o dia todo, só tenho uma noite para fazer minhas coisas da casa, né? Saio para trabalhar, deixo minhas roupas no varal e quando chego estão cheios de fumaça e fuligem. A rua é Francisco Ramos da Silva, no bairro São Félix. Tá aí a cobrança dessa moradora. Trabalha o dia todo, chega em casa à noite, vai lavar a roupa e aí, meu amigo, vão lá e tacam fogo no terreno abandonado. Situação complicada, né? E cabe à Secretaria de Meio Ambiente estar atenta a essa situação toda aí, porque, pelo amor de Deus, né? Não é nem para descansar, né? Para poder fazer as atividades noturnas, não consegue realizar suas atividades, né? Emanuel e Luciano, a gente tem uma informação que o Hemoba está com estoque crítico de sangue, está pedindo ajuda da população, né? Então a Fundação Hemoba, gente, né? Necessitando aí de sangue, convidando a população baiana para suprir o estoque de sangue que está em nível crítico para todos os tipos sanguíneos. No momento aí os estoques podem atender a demanda hospitalar por um período de 1 a 3 dias, sendo que o ideal é manter pelo menos 5 dias de capacidade para garantir uma margem de segurança no atendimento. Com o período de chuvas e temperaturas mais baixas, que aumenta aí o índice de doenças respiratórias, há uma diminuição no número de voluntários à doação nas unidades do Hemoba na capital e no interior. Além disso, tem crescido a demanda nas unidades hospitalares da Bahia com a criação de novos leitos e a inclusão de novas solicitações de hemocompetentes, portanto, da Rede SUS. Então, lá em Brumado, né, portanto, em Brumado, né, Luciano, o Emanuel, o Hemoba fica lá anexo ao complexo, anexo aí ao Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, né? É importante que as pessoas procurem também estar realizando essas doações. Agora, eu acho interessante as prefeituras dos outros municípios, como é o caso de Livramento, Dom Basílio, Paramirim e outras cidades que tenham interesse de ir lá fazer a doação. Acho que as prefeituras deveriam estar disponibilizando o veículo e principalmente estar informando a população, né? Porque eu vou te falar uma coisa, já encontrei muitas pessoas aqui que me procuram, amigos meus, inclusive em Dom Basílio e tal, minha irmã mesmo falou, olha, eu tô precisando de doar, eu quero ir doar, como é que eu faço? Tem transporte? Tem algum dia marcado? Vão mais pessoas e tal? Então, assim, às vezes tem pessoas querendo doar, mas infelizmente esse deslocamento, às vezes o pessoal não tem um transporte e tal, não tem uma agenda também para poder saber quem mais vai estar indo doar. E outra coisa, vou mais além, eu acho que já estava na hora de ter locais de coletas em outros municípios. Com certeza. O Hemoba não ficar também coletando sangue só em Brumado. Poderia estar disponibilizando uma equipe de repente para poder estar vindo buscar, fazendo essa coleta de sangue aqui em Livramento, em Dom Basílio, Paramirim e outros municípios da região. Assim seria mais fácil de conseguir mais doadores. E né? Só complementando aqui, Luiz, não é tão complicado, é só o município disponibilizar um local adequado, né? E então os profissionais vêm e fazem essa coleta aí, né? Não seria tão complicado assim. Olha, 13h23, eu tenho aqui uma matéria, mas o Luiz está me dando um sinal ali. Manuel, é o seguinte, Luciano, é porque chegou aqui pra gente uma reclamação no WhatsApp que diz o seguinte: boa tarde, sou morador do bairro Taquari, em Livramento. Pergunte aí ao pessoal da prefeitura o motivo desses semáforos do bairro Taquari estarem desligados, porque foi desligado no primeiro dia que começou a novena e não ligaram mais. A gente tinha tido realmente essa informação, inclusive houve uma informação de que estava precisando, parece que de um equipamento, de computador, enfim, tudo aquilo que acho que tinha dado problema, pelo visto chegou, porque já está funcionando de cá de cima do pôr do sol, mas o do Taquari continua desligado. Detalhe, aquilo quando está funcionando já tem acidente, imagine sem estar funcionando, hein? É complicado, mas vamos aguardar, vamos torcer que as coisas se resolvam. Vou chamar a atenção agora para essa matéria, são 13h24. Olha só, o Supremo Tribunal Federal adia decisão sobre punição à imprensa por declarações falsas de entrevistados. O julgamento foi suspenso após aí um pedido de vista do ministro Flávio Dino. Vamos à matéria. Após o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal pedir vista o julgamento de 2 pedidos para revogar a responsabilização da imprensa profissional por acusações falsas feitas por entrevistados,
Então, aí foi suspenso. No ano passado, o Supremo decidiu que veículos de informação podem ser processados ou aliás, terem processos por injúria, difamação ou calúnia, inclusive por declarações de entrevistados na esfera civil. Com a decisão, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e Diário de Pernambuco. As entidades, elas apontam que a decisão pode facilitar o assédio judicial contra jornalistas e promover ainda casos de censura prévia. Não há prazo para a retomada do julgamento. Olha só, nós que trabalhamos na imprensa, nós vamos entrevistar uma pessoa. E essa pessoa, após ser questionada, ela vai responder. E aí, a depender da resposta dela, a imprensa, aquele veículo de comunicação, ou até mesmo o repórter, pode responder na vara civil por aquilo que o entrevistado falou. Resumindo, eu acho que de certa forma só pode querer que a imprensa acabe com as entrevistas, né? Tá aí, ainda bem que foi suspenso. Tá a censura aí, voltando. Não há prazo para retomada desse julgamento. Vamos esperar que eles esqueçam disso aí, né? Porque, pelo amor de Deus, isso aí é censura. Você entrevista alguém, faz uma redação, coloca no seu site, no seu blog, ou então você dá o espaço no rádio, na TV, o cara fala um monte de asneira e a imprensa é responsável. Emanuel, Luiz, e aí, vocês são candidatos também? Aqui, candidato aqui. Olha, em Brumado aqui, são 15 vagas, viu, pro Legislativo. E 148 13, né? candidatos. Eram 13, né? Eram 13, agora são 15. Pronto, beleza. Aí 148 candidatos estão aí, né, na corrida eleitoral. Então, com o encerramento aí do período de realização das convenções eleitorais na última segunda-feira, dia 5, os partidos políticos que atuam em Brumado revelaram aí os candidatos que concorrerão ao cargo de vereador nas eleições municipais de 6 de outubro. E por meio aí do Tribunal Superior Eleitoral, você pode consultar, né, lá a divulgação dos nomes, né, postulantes aí às 15 cadeiras disponíveis na Câmara de Vereadores da cidade de Brumado. E aí nós temos vários partidos, né, que estão concorrendo aí às eleições municipais 2024, ou seja, 148 pessoas vão aí para a disputa de 15 cadeiras em Brumado. O período realmente agora a tendência agora vão colocar assim em todos os municípios brasileiros, né? Fica cada vez mais intensa, né? As campanhas, afinal de contas, a partir de agora é que estão permitidas praticamente, acho que é 15 de agosto, né? Se eu não me engano. Isso, 15. Que permite aí tudo, e aí eu vou te falar um negócio, vai esquentar, já tem aí candidato, no caso da prefeita, já estava usando colete lá, provas de bala. A prova de bala, E vai ter de gente usando colete à prova de bala, capacete também à prova de bala, e sabe-se Deus mais o que a prova de bala não está escrito, né? Mas na pré-campanha a gente teve aí relatos de pré-candidatos que foram mortos, né? A gente acompanhou ainda tem isso, aqui. Exatamente, ainda tem isso, muito bem colocado, viu, Luciano? Os senhores gostariam de puxar alguma outra pauta? Nós temos lá no nosso site, Manuel, essa matéria: PM faz chamada de vídeo e revela a namorada que matou a amante dela. Meu Deus. Isso foi o quê? Foi em bairro Boa Vista, na região leste de Belo Horizonte. Então, policial militar e o Cleidson Baianese Viana, de 40 anos, é suspeito de assassinar o amante de sua namorada no bairro Boa Vista, na região de Belo Horizonte, Minas Gerais, na terça 6. Ele confessou o crime à sua companheira durante uma videochamada e logo após cometeu suicídio. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada após uma denúncia de tiros em uma oficina mecânica. Ao chegar no local, os agentes encontraram Ângelo Magno Ferreira Dias Galvão, de 40 anos, baleado e caído no chão. O homem foi socorrido e levado ao hospital de pronto-socorro João 23, mas morreu após dar entrada. Enquanto a perícia trabalhava na oficina, os militares receberam uma nova denúncia de disparos com arma de fogo em uma rua próxima. Poucos minutos depois, os policiais que atenderam a ocorrência foram informados sobre a morte do 3º sargento da PM, o Cleidson Baianese Viana. De acordo com a namorada do policial, o militar teria feito uma chamada de vídeo e revelado ter acabado de matar Ângelo Magno Ferreira após descobrir o relacionamento entre ela e o mecânico. Em seguida, ele cometeu suicídio. A mulher foi levada ao batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais para receber apoio psicológico. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, IML.
Aí, né? É aquela coisa de achar que a mulher pertence a ele, não pode ser mais de ninguém. Não pode ser de mais ninguém. E conclusão, tirou a vida do rapaz lá e tirou a vida dele. Agora a mulher vai ter que passar por um acompanhamento psicológico. A gente está encerrando por aqui, né? O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta quinta-feira, de volta amanhã aqui na Portal Sudoeste. Nosso muito obrigado pela sua companhia. Luciano, boa tarde para você, viu? Boa tarde, Luiz, boa tarde, Emanuel, e boa tarde a todos os ouvintes. Até amanhã, viu? Boa tarde, viu, Emanuel? Ok, boa tarde, Luiz, boa tarde, Luciano. Aos nossos ouvintes, muito obrigado pelo carinho da audiência e retornamos amanhã. Valeu, gente, ótima tarde. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Por que anunciar na Portal Sudoeste? A rádio é a mídia mais barata, eficiente e ágil que existe. E sabe quem comprova isso? O público. 95% das residências tem rádio. 73% dos veículos tem rádio. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio toda semana. 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Sua propaganda é anunciada pelos celulares e internet, pelos ouvintes conectados em nossa emissora, que dispõe dessas plataformas digitais. Somos uma rádio regional. Estamos presentes no sudoeste da Bahia. A maior e melhor cobertura regional. Anuncie na Portal Sudoeste. Fale com o nosso departamento comercial. 77-3444-2086. E-mail comercial@portalfm104.com.br. A Aço Ferro é uma empresa que vem atuando no mercado, oferecendo segurança, qualidade e preço baixo. Na Aço Ferro dispomos de chapas, metalon, perfil, telhas, cantoneira, barra chata, tubos, eletrodos, zarcão e vergalhão, a pronta entrega e tudo mais para serralheria e construção. E atenção, a Aço Ferro está com preços especiais em sua linha de construção: vergalhão 5/16, 3/8, treliça e malha pop. A Aço Ferro tem